Hoje o JR vai falar sobre odontologia moderna, odontologia nos tempos atuais. Para isso convidamos o Dr. Rodrigo Gadotti, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Olá, doutor, seja muito bem-vindo. Olá, Monique, muito obrigado pelo convite. Então, doutor, quais são os principais avanços que nós podemos apontar nos últimos anos? Pois é, como a gente estava falando, odontologia moderna, se a gente pensar aí há 20, 30 anos, falava-se muito na prevenção de cáries, falava-se muito em tratamentos restauradores, pouco se pensava na questão estética, quando se fala 30, 40 anos. No máximo, o aparelho ortodôntico. No máximo, o aparelho ortodôntico estava engatinhando, vamos dizer assim. Depois passou-se para quê? Para a questão de ortodontia, que é os aparelhos ortodônticos, depois para a questão de estética dos dentes, já se falando em próteses, em coroas, depois para a evolução em laminados, em lentes de contato, implantes. E, na verdade, hoje em dia, o que a gente vê? A gente vê muitas vezes a gente falar apenas em laminados, apenas em coisas, entre aspas, bonitas, mas que a gente também tem que pensar na questão saúde, né? E essa questão saúde cada vez mais está sendo, infelizmente, deixada de lado, ou seja, a gente sempre compara a construção do sorriso a nada mais do que uma construção de uma obra, seja uma obra de arte, seja uma obra de arquitetura, uma obra de engenharia, onde quando a base não é muito bem executada, ou seja, o projeto, a parte externa, a parte aparente, acaba depois se danificando ou não tendo uma longevidade no resultado. Priorizar sempre o funcional e depois a estética, né, doutor? Exatamente. Quando a gente fala em estética, seja estética do sorriso, seja estética da face, a gente tem que sempre priorizar primeiro a saúde. E a saúde vem em primeiro lugar. Logicamente que isso deveria ser óbvio, né? Mas muitas vezes não. Às vezes o paciente ele vem e ele pergunta, mas quanto custa um laminado, vamos dizer assim? Quanto custa uma lente de contato? Mas, na verdade, muitas vezes a gente tem... Ou, às vezes, não, eu queria fazer implante, pensando que o implante vai ser a solução definitiva para o seu tratamento. E, na verdade, não. Muitas vezes ali começam-se os problemas que até então não existiam. Quando você passa por cima de alguns fatores biológicos, ou seja, alguma questão saúde, priorizando uma questão meramente estética, muitas vezes essa casa rui muito antes do que deveria ter problema. E aí se parte do princípio de que os cuidados começam em casa, né? Com uma boa escovação. Na verdade, os problemas de gengiva continuam existindo, os problemas de cárie continuam existindo, os problemas periodontais continuam existindo e que a base, ou seja, o tratamento bem feito e principalmente o acompanhamento e a higiene bucal do paciente, cada vez tem que ser melhor. Por quê? Por causa que se você tem um tratamento restaurador altamente evoluído, seja com laminado, seja com lentes de contato, seja com implantes, a escovação e a questão de cuidados tem que ser feita igual ou até melhor do que era feito antes. Por quê? Porque eu sempre brinco, né? Se o que Deus fez, que nada se compara a alguma coisa que Deus possa ter sido feito, um ser humano achar que vai fazer algum trabalho que seja melhor. Então, a gente vai, no máximo, estar imitando um trabalho de Deus. Imitando, né? E essa imitação, se achar que ela não vai dar problema, sendo que aquilo que já foi feito, claro, tem alguns problemas dentários, algumas coisas genéticas que ocorrem, mas, digamos assim, numa dentição que, teoricamente, era para estar perfeita, deu problema, nada que a gente vá fazer, o paciente, sem cuidados, vai conseguir manter. Ou seja, vai dar problema também. Então, assim, a evolução dos quadros que a gente está vendo atualmente, a gente vê muitos casos feitos, aparentemente bonitos, mas quando tu vai ver e pesquisar radiograficamente e ver periodontalmente o que está acontecendo, são muitas vezes tratamentos que são curtíssimos a duração de tempo que eles têm. Então, isso é importante sim, a gente fala que a odontologia moderna, a precisão é muito grande, mas os cuidados e voltar para aquela base é essencial. Doutora, a geração dos nossos avós, por exemplo, né, muitas vezes encontrava na extração a solução para o problema, era muito comum. Até na geração dos nossos pais isso acontecia, né? Como cuidar, então, dos dentes já na infância, né, dos nossos filhos, para que eles tenham uma saúde bucal até a velhice? Para quem está escutando e tem a faixa de
15, 20, 25 anos pode até achar que isso que você falou é mentira. Mas, na verdade, esse é o depoimento mais comum que a gente pega no consultório. E, com certeza, quem está assistindo vai ter alguém ou que conviveu com isso, ou que passou por isso, ou que sabe de muito próximo. Os pais, às vezes, davam de presente de casamento a remoção dos dentes e uma prótese para a mulher ou para o homem. Por quê? Para não se incomodar, entre aspas, mais com os dentes. Às vezes, dentes que precisavam fazer uma pequena restauração e que simplesmente eram removidos. Então, assim, a evolução é muito grande e hoje a gente já sabe assim, ó, por exemplo, eu vou falar lá de casa, independente de ser profissional da odontologia ou não, a gente já leva para fazer limpeza, a gente já leva para ver se precisa usar aparelho. Isso que eles têm 4, 5 anos. O Gabriel, meu filho mais velho, está com 7 agora, usou aparelho com 5 anos, um aparelhinho que não aquele aparelho colado nos dentes, mas aparelhos que a gente chama que eles auxiliam na evolução da arcada. Uma arcada que está mais fechada, consegue abrir, espaços de dentes que talvez não teriam para nascer, acaba ganhando já na dentição de leite, na dentição decídua. Então, assim, existe uma série de coisas, de benefícios, de janelas de oportunidade que se abrem e que elas vão se fechar. E se você usar elas no momento que dá para usar, com certeza lá na frente vai ter que fazer também alguma coisa, mas menos coisas do que precisaria. Uma arcada bem elaborada e bem planejada ajuda na respiração, ajuda na fala, ajuda na questão, porque muitas vezes o paciente tem uma mordida aberta, onde dificulta a respiração, seja por procedimentos de ortodontia, seja por procedimentos cirúrgicos, mas que tem resultados muito bons. Por isso a importância da visita regular ao dentista, né? Exatamente. Doutor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, né? Falar sobre odontologia moderna é sempre bastante interessante. Claro que surgiram mais dúvidas, mas numa próxima oportunidade a gente conversa mais sobre esse assunto. Eu que agradeço o espaço, muito obrigado. Obrigada pela vinda.